Você pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Parábola dos dois filhos. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Parábolas dos dois filhos. Continuou certo homem, tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestii-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho que estivera no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se dignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, versículo 32, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Pai Celestial. Pai misericordioso, obrigado, Senhor, por nos conceder a graça de mais uma vez estarmos neste local para nos reunir, Senhor, por causa da sua palavra, do seu nome, do seu amor, da sua misericórdia. E peço que o Senhor esteja cuidando dos nossos irmãos e irmãs que estão a trabalho e que por algum motivo, Pai, não estão aqui conosco. Mas pedimos que o Senhor esteja guardando aqueles que estão nos seus trabalhos, aqueles que por um outro motivo, Senhor, não puderam estar aqui, mas eu clamo a sua misericórdia sobre a vida deles. Peço por estes que estão aqui, Pai,
E agradeço esse momento tão precioso que nós temos com a Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, que o Espírito Santo possa quebrar todas as barreiras, todos os sofismas, todas as fortalezas do nosso entendimento, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela possa, Senhor, trabalhar no nosso ser, no nosso entendimento, no nosso coração, transformando a nossa vida a partir da Sua vontade, Senhor. Perdoa, Pai, a multidão de nossos pecados. Nos ajuda, Pai querido. Abre o coração, Pai. Abre o entendimento. Que possamos ouvir Sua palavra de bom grado, com alegria. Nos corrige, Senhor. Nos consola. Nos traz ao arrependimento dos nossos pecados. Pai querido, é isso que nós clamamos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, o Teu Filho amado, que nós oramos, agradecidos sempre. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. A parábola dos dois filhos. Nós vamos voltar a esse texto de novo. E por quê? Porque é a primeira vez que nós olhamos ele, há 2 domingos, nós aprendemos sobre os pensamentos do filho mais moço, do filho mais velho. Um achava que estava sendo limitado, o outro lesado. Mas é porque eles tinham uma falta em comum. Eles não compreenderam o todo. E disse o pai: tudo que é meu é teu. É porque ainda estamos vivendo de pedaço. Muitas vezes falta a compreensão de quem você é. Talvez está faltando a compreensão que você é um filho de Deus, você não entendeu ainda. E quando essa parábola que trata do pai, os 2 filhos, e hoje, nós vamos nos ater àquilo que o pai disse para os servos, quando o filho voltou, e também ao que o pai disse ao filho mais velho, quando teve a conversa com ele. Capítulo 15, versículo 24. Porque este meu filho, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Versículo 32. Entretanto, era preciso nos regozijássemos, que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, o que é estar morto e vivo? Quem é que está morto e vivo? O que é estar perdido e ser achado? Quem que está perdido e precisa ser achado? Então essas são questões que nós devemos trabalhar dentro da palavra de Deus.
E dentro desse texto que se apresenta ao nosso coração, essa parábola que Jesus está contando. E quando você vai lendo a parábola, você vai notando aquilo que Jesus, ele está falando ao nosso coração. Aquilo que o pai falou para os empregados. Aquilo que o pai está falando com o filho mais velho a respeito desse irmão. E aí você começa a pensar, quem que está morto? Quem que está vivo? Quem que está perdido e precisa ser achado? Quem é que está nessa situação? Nós descobrimos que os pensamentos dos dois irmãos, muitas vezes são os nossos, e a falta deles também, a nossa. Então é bem provável que ainda há partes de nós que estão mortas. É bem provável que ainda há partes de nós que ainda estão perdidas. E precisam viver, e precisam ser achados. Então é isso que nós vamos trabalhar agora nessa parábola do pai e dos dois filhos. O que Jesus quer falar conosco? O que essa palavra quer trazer ao nosso coração? Quando o filho mais velho, aliás, o mais moço, ele toma a iniciativa de pedir parte dos haveres que, o pai lhe concedeu por misericórdia. E quando você pensa nessa repartição, o que me vem ao coração é que o pai não somente deu a parte do que foi embora, ele deu a parte do que ficou. E lhes repartiu. Imagine aquele moço que por causa de um cabrito, ele estava se achando o quê? Lesado. Imagina se o pai não tivesse dado para ele a mesma parte que deu para o outro. O que não aconteceria se por causa de um cabrito ele estava revoltado. Então, o que a palavra de Deus quer falar ao nosso coração? E esse filho mais moço, ele chega para o pai, versículo 12. O mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo uma vida dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou aos seus campos guardar os porcos. Versículo 16. E passou pela sua mente, passou pelo seu entendimento. Ele chegou mesmo, diz o versículo 16, a meditar em assentar-se a comer com os porcos. Isso passou na sua mente, no seu coração. Desejava. Ou seja, meus irmãos, quem é que está morto e perdido? É quem pensa que as coisas vão acontecer longe da casa do Pai. Vou falar de novo, para você ouvir bem. Então abre bem os seus ouvidos. Quem ainda está morto e perdido é aquele que pensa que as coisas vão acontecer longe da casa do Pai. E aí ele mantém distância de tudo e foi para uma terra distante.
Porque são esses sentimentos, são essas coisas que tomam de fato o nosso coração como mortos e perdidos. Achamos mesmo que as coisas, que vida vai acontecer longe da casa do Pai. Isso não vai acontecer. Esse pensamento de que as coisas vão acontecer na sua vida e você distante da casa do Pai é um engano. Sabe qual é o outro engano, irmão? O engano quando essa caminhada com o Pai começa a atrapalhar a sua vida. O engano de quando essa vida em comum com o Pai, esse engano que o apóstolo Paulo, o coração dos homens passam a ter, quando ele diz que Demas me abandonou amando este mundo, é um engano que surge dentro do coração, aonde nós passamos a pensar como mortos e perdidos, que tudo acontecerá longe da casa do meu Pai. Presta atenção na palavra de Deus. Nós estamos achando essas coisas. O engano de que quando você pensa aquilo que Paulo escreveu, eu já estou crucificado com Cristo, e já não sou mais eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Mas quando esse Cristo que vive em mim, essa caminhada começa a atrapalhar a minha quinta-feira, o meu domingo de manhã, o meu final de semana, minha folga, o meu passeio, a minha diversão, quando essa caminhada, esse Jesus, esse ao qual você um dia levantou a mão e professou Ele como Senhor da sua vida e Salvador, começa a te atrapalhar, a única coisa que você quer é manter a distância. Quando chega na quinta-feira e você está muito cansado. Chega no domingo de manhã, precisava dormir um pouco mais. Chega no domingo à noite, você também está cansado. Já começou a atrapalhar a gente, certo, irmão? E no quinto dia útil? Começou a atrapalhar também? Quando você recebe o seu pagamento, e você poderia fazer uma outra prestação, comprar uma televisão maior, a gente vai brincando com coisa de Deus, irmão. Coisa de Deus não é brincadeira. Quando essa caminhada começa a atrapalhar a minha vida. Então a única coisa que eu quero é ficar longe. Gálatas capítulo 5. O
O engano de achar que a vida vai acontecer longe de Deus, da casa do Pai. O equívoco de pensar que Deus começou a atrapalhar minha vida. Deus começa a atrapalhar a sua folga, seu domingo, sua quinta-feira, seu feriado. Deus começa a atrapalhar o seu dia útil. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 17. Porque a carne, ela milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o que, irmão? O vosso querer. Então, quando Deus começa a se opor ao meu querer, às minhas vontades, Ele começa a me atrapalhar. E aí o Paulo, apóstolo, ele diz no versículo 24 do capítulo 5. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e vontades e desejos. Então está faltando para nós, irmão, entendimento. Quando a caminhada com Deus começa a atrapalhar os meus planos e a minha vida. Aí vai ser um problema. Porque aí você vai cantar só o hino da vitória, mas nunca vai lembrar do quê? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, porque o reino não vai ser prioridade na sua vida, nunca. Nunca vai ser. Porque muitas vezes o reino de Deus, ele atrapalha. E atrapalha. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Vou para longe da casa do meu pai, porque isso está me atrapalhando. Em Atos dos Apóstolos 17, 27 e 28, Paulo está dizendo aos atenienses que Deus está próximo e que somente nele nós vivemos. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós. Versículo 28. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Só há vida em Deus, e Deus ele está bem próximo. Deus ele não está longe das pessoas.
O problema é que as pessoas querem manter distância de Deus, porque Deus atrapalha ele. O filho mais moço, ele vivia dentro da casa do seu pai. Nós estamos dentro da casa do pai. O pai nos alimenta. O pai nos sustém. O pai nos abençoa. O pai é festivo. O pai é longânimo. O pai é misericordioso, cheio de graça. O pai é galardoador. E o pai tem muitos recursos. Quando o filho foi embora, ele acreditava que o recurso que ele levou, ponderando dentro do que Jesus ensina, não deveria ser pouca coisa. Ele achou que aquilo não acabaria. Quando ele olhava dentro da casa do pai dele, não tinha falta de nada. Mas a Bíblia diz, capítulo 15 de Lucas, versículo 13, que ele partiu, final do versículo 13, para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, desregradamente. E por que que ele achou que os recursos dele não acabariam? Porque o do pai não acabava. O pai sempre tinha. E o dia que esse filho foi-lhe trazido a sanidade, ele foi sarado, ele foi trazido de novo ao entendimento. Capítulo 15, versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão? Só tem pão? Tem pão com o quê, irmão? E por que que os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E por que que os bens do pai não acabam? Porque os bens do pai não é para ele só. Os bens do pai não é para um fim único dele mesmo. Os bens do pai não acabavam porque até os trabalhadores da casa de meu pai têm fartura. O meu pai é um pai que reparte a sua fartura. Mas quando eu estou morto e perdido, a única pessoa que eu quero gastar os meus bens, o meu salário, é comigo. Por isso acaba. Sabe por que que acaba? Por isso. Sabe qual que é a gente não tem problema financeiro, irmão. A gente tem problema de gastar mais do que ganha. A gente não tem problema para dar dízimo, irmão. Devolver aquilo que é de Deus.
O grande problema nosso é que nós queremos gastar tudo conosco. Então por isso que acaba. Você não quer ter problema financeiro? Gasta só ou menos do que você ganha. Você não vai ter problema. Quando esse filho foi trazido à sanidade, ele não somente lembrou que os trabalhadores tinham pão, mas com fartura. Ou seja, o meu pai é um homem que reparte os seus bens. Por isso que o bem dele não acaba. Porque não é só para ele. Mateus capítulo 14. Versículo 17. Tinha uma multidão. E agora, o que eles vão comer? O que tem para comer? Você já percebeu que Jesus não perguntou o que não tinha? Você já percebeu na palavra de Deus que Jesus não pergunta o que não tem? Ele pergunta o que tem. Sabe qual que é o nosso problema? A gente só olha para o que não tem. O que tem aí? Versículo 17. Mas eles responderam: temos aqui, senão 5 pães, 2 peixes. Jesus não perguntou o que não tinha. Tem gente que vive reclamando do que não tem. Isso é feio. É porque ele nunca vê o que já tem. Não consegue ver. Então por isso que muitas vezes não há uma multiplicação. Então ele disse: trazei-mos. Jesus não disse assim, é pouco. Traz aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, fez o que, irmão? Os abençoou. E não disse para Deus assim: ei, pai, o senhor está faltando com a gente, hein? Só tem isso aqui. Os abençoou. Preste atenção no que Deus fala, irmão. Por favor. Os abençoou e disse. E depois, tendo partido os pães, partiu. Os discípulos podiam dizer assim: mas que doidura é essa? Isso não dá nem para uma pessoa. Como é que nós vamos repartir? Pois é. Tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram, se fartaram dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças.
Se não está acontecendo uma multiplicação, é porque nós estamos sempre vendo o que não tem e nunca querendo repartir. Então essa é a sensação, o pensamento de quem ainda tem partes mortas e perdidas e precisam ser vivificadas e achadas. Se ainda há em nós partes que ainda não viveram, não foram achadas, precisam ser. Segundo Coríntios capítulo 10. Então quem é que está morto e perdido, irmão? Quem é? O que é isso? Segundo Coríntios capítulo 10. Versículo 4, 5 e 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando os nossos pensamentos, as nossas formas de pensamentos, como mortos e perdidos, sofismas. Se ainda tem uma fortaleza dentro da nossa mente, do nosso coração, isso precisa ser quebrado, vencido. Se você ainda está querendo viver ou desfrutar, se é que isso é vida, não é? Se pode ser chamado de vida, morto e perdido, mas Deus tem as suas armas para vencer essas coisas. Para fazer reviver e achar. Versículo 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Versículo 5. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ou seja, o dia que nós proclamamos que éramos submissos e seríamos submissos ao nosso Senhor, mas no decorrer do caminho, ele começou a atrapalhar um pouco a nossa vida, e aí a gente começou a pensar que ficar longe seria melhor. E que as coisas acontecem longe. Não. Isso não acontece. O que ele achou foi fome, um total desprezo, e chegou a pensar em sentar junto com os porcos. Quem é que está morto? Quem é que está perdido? Mateus capítulo 12, versículo 46. Mateus 12. Uma coisa que temos que aprender foi o que Jesus fez aqui.
Falava ainda Jesus, versículo 46 ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são eles? São aqueles com quem você gasta o seu tempo dissolutamente? São aqueles com quem você gasta os seus haveres de maneira desregrada? São esses os seus irmãos? Suas irmãs? Quem são? Jesus perguntou para o homem. Quem você acha que é? Versículo 49. Estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. São esses. O filho, quando caiu em si, voltou à sanidade, liberto daquela forma de pensamento, vívido agora, achado agora. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E agora como ele está? Está na casa do Pai. O Pai tem um anel, uma roupa, uma sandália, uma festa, um abraço, um beijo. O Pai tem todas essas coisas. Em nome de Jesus, irmão, não deixa o engano tomar conta do seu coração. Se você tem ainda alguma parte da sua vida que está ainda morta ou perdida, você pode ser achado. E você pode ser trazido à sua sanidade, ao entendimento, à graça, à salvação, à liberdade, ao entendimento que na casa do Pai é o melhor lugar para você estar. Salmo 23. Voltarei à casa do meu Pai. Porque é lá na casa do Pai que eu vou encontrar um abraço, um beijo, uma misericórdia. É lá. Eu vou encontrar fartura. Versículo 6 do Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo. Amém. Sabe qual é o melhor lugar para você e eu? Casa do Pai.
Sabe aonde os haveres são repartidos? Na casa do Pai. Sabe aonde tem festa com alegria? Na casa do Pai. Sabe aonde tem vida e os achados se chegam? Na casa do Pai. Certamente que a misericórdia e a bondade me seguirão. Porque eu vou estar onde? Na casa do meu Pai. Eu vou ouvir o Pai. Porque eu descobri que o meu Pai é bom, generoso, compassivo, misericordioso. Se há algum lugar ainda perdido, precisa ser achado. Se há alguma fortaleza a ser destruída, precisa ser destruída. Se há alguém ainda morto, precisa reviver. Volte para a casa do Pai. Que Deus nos abençoe, irmãos, a compreender a palavra do nosso Pai Celestial, falada ao nosso coração, a meditar naquilo que o Pai está dizendo para nós. A tratar o nosso Pai com dignidade, com honra, com respeito. Que Deus, Ele nos ajude.